coisa, entendeu? Aí. Começou. Vai, Rô. Pergunta se ele escuta bem. O que o levou a buscar a especialização em semiótica? Na realidade, né, para mim, no meu caso em particular, muito embora eu goste da semiótica, eu procurei, na realidade eu queria trabalhar mesmo a comunicação, me especializar na comunicação. E aí o mestrado que mais me interessou, na época o doutorado que mais me interessou foi o da PUC, que era o de comunicação e semiótica. Então eu diria para você que, muito embora eu ache a semiótica extremamente importante, no meu caso em particular ela veio por tabela. Eu queria mais a comunicação e aí evidentemente tive que trabalhar a semiótica, mas vou dizer para você que me ajudou bastante e hoje eu tenho um interesse muito grande, não pela semiótica como um todo, mas aquilo que as pessoas chamam de semiótica da cultura, né? Porque me interessa muito trabalhar com aspectos culturais e como é que a comunicação, consequentemente também a semiótica, isso se apresenta dentro do aspecto cultural. De qual forma a semiótica é usada em sua vida pessoal e profissional? Eu diria para você que assim, quando a gente estuda muito alguma coisa, a gente acaba ficando muito bitolado. Então a gente vê aquilo em tudo, né? Então, no dia a dia da minha vida, por exemplo, eu me imagino às vezes pensando na semiótica, né? Então, para mim, o exemplo mais claro de como ela se manifesta na minha vida é quando eu, por exemplo, estou dirigindo em São Paulo e eu, como moro longe da cidade de São Paulo, moro, né, mais afastado, eu pego muito trânsito. Então, por exemplo, semáforo. O semáforo, para mim, ele é semiótica pura, né? Porque ele representa uma série de coisas que estão muito relacionadas à cultura ocidental, né? O verde você anda, o vermelho você para, né? Então, ela está nas pequenas coisas e de vez em quando a gente se pega pensando, pô, o que significa isso? Ou semioticamente, como é que isso poderia ser analisado, interpretado? Então é meio que uma bitolação, assim, uma coisa, né? Assim, pior que cachaça, né? Vicia muito, né? Então a gente acaba ficando muito viciado, porque sinceramente eu sou um apaixonado pela comunicação de uma forma geral, né? E a semiótica ela te ajuda a entender muitos processos comunicacionais. Você conseguiria viver sem o uso das teorias da comunicação? Então, isso é uma pergunta bastante interessante. Na realidade, o que acontece? Eu nunca parei para refletir nessa pergunta que você me fez, mas é fato que a comunicação está em tudo, né? Então a gente, muito embora eu nunca tenha parado para pensar onde é que ela se manifesta no meu dia a dia, mas se você parar para analisar desde o período do momento em que a gente levanta, que a gente sai da cama até o momento depois que a gente vai deitar, a gente está se comunicando o tempo todo com as pessoas, usando a retórica, usando a semiótica, usando uma série de artifícios comunicacionais que nós que somos da comunicação acabamos dominando um pouco melhor do que os outros, né? Então a gente acaba usando esses artifícios em proveito próprio e de uma forma inconsciente consciente, vamos dizer assim, né? A gente aqui, eu não quero me sentir culpado de às vezes estar usando artifícios comunicacionais para que as pessoas façam aquilo que eu gostaria que elas fizessem, mas a gente inconscientemente faz isso. Quais ou qual mudanças você faria na teoria semiótica? Então, qual a mudança? Na realidade, eu acho que assim, a mudança, eu não mudaria em nada, não mudaria em nada a teoria, né, a semiótica como um todo, mas eu mudaria um pouco a forma como os professores, meus colegas e às vezes até eu mesmo, a gente vende a semiótica para os alunos. Por que eu digo isso? Porque a gente fala, né, quando eu era aluno e me falavam de semiótica, mas que bicho é esse, né? Já ficava com medo terrível daquilo lá, e não sei o que, e os signos. E é engraçado porque isso é uma coisa que a gente acaba propagando, os nossos colegas professores, os meus colegas professores, a gente vai propagando isso também, e eu também, criando nos alunos um certo, né, assim, eu acho que a gente passa muito para os alunos a impressão de que a semiótica é um bicho de 7 cabeças, né? Quando na realidade ela não é, e ela nos ajuda muito a entender a comunicação. Então assim, eu não mudaria a teoria em si, mas eu mudaria a forma como nós professores vendemos a semiótica, porque o aluno entra com medo já.
né? Então, o fato dele entrar com medo, para a grande maioria, você já entra com o jogo meio perdido, assim, meio derrotado, né? Pô, nunca vou entender isso é muito complicado. E na realidade não é, né? Então eu mudaria isso, a forma como nós professores vendemos a semiótica. Acho que a gente poderia vender de uma forma, né, mais agradável para o aluno, não criando esse receio anterior a ele conhecer. Qual o legado deixado pelas teorias da comunicação? Eu acho que, assim, o legado da teoria da comunicação a gente vê sempre no dia a dia, que nem, principalmente hoje a gente vive, né, eu acho que a gente sempre viveu, mas hoje isso está muito aflorado, a gente vive no mundo da informação, no mundo da comunicação. Então, cada vez mais, quer dizer, o que a gente vê? A gente vê a sociedade evoluindo em criar novas formas, novos meios de comunicação, né? Novas formas das pessoas se comunicar mais instantaneamente, imediatamente, real time. Então, assim, eu acho que a comunicação ainda não deixou o seu legado. Acho que esse legado é plantado todo dia, né? E acho que ela vai sempre evoluir. E as pessoas sempre vão estar, o ser humano vai sempre estar buscando novas formas de se comunicar, né? Tanto que a gente vê uma sociedade hoje onde a gente não consegue se imaginar sem se comunicar, né? Acho que antigamente, quer dizer, as pessoas elas se comunicavam de uma forma, né, talvez menor do que hoje, elas sempre se comunicaram, mas a gente tem uns momentos onde a gente estava andando sozinho lá, né, nos antigos bondes, ou andando pela rua, etc., a gente ficava, né, com os nossos pensamentos. Hoje a gente não fica um instante com os nossos pensamentos, quer dizer, a gente está lá no metrô, a gente está nos meios de comunicação, está se comunicando com alguém, tá? Então, cada vez mais a comunicação absorveu aí o ser humano, né? O ser humano não consegue hoje dar um passo, né, sem especificamente se comunicar, a não ser que ele vá para o meio do mato, né, se isole, etc. Mas antigamente, né, as pessoas elas tinham a possibilidade de ficar um pouco sozinhas com si próprias, né? Hoje não, a gente vê as pessoas em constante comunicação, né? Então o cara está ali e está se comunicando com alguém. Então a comunicação, eu acho que ela ainda não deixou o seu legado. Acho que esse legado vem sendo construído aí e acho que vai ser construído por anos e anos. Acho que a comunicação é um processo que nunca vai se encerrar enquanto existir o ser humano. Por favor, professor Ari, nos deixe uma mensagem para os alunos do curso de jornalismo da Anhanguera. Bom, eu vou falar para os alunos aquilo que eu falei para vocês agora. O jornalismo é uma carreira difícil, é muito difícil você ficar rico, é muito difícil você ficar milionário com o jornalismo. Agora, eu vou dizer para vocês que não existe carreira igual, né? Porque o jornalismo ele te dá a possibilidade de conhecer pessoas muito interessantes, te dá a possibilidade de se aprimorar culturalmente, te dá a possibilidade de viver e presenciar a história, né? O jornalista ele está ali, ele está contando a história, ele está vendo a história acontecer e é ele que vai relatar para a sociedade. Então, assim, o jornalismo, para alguns, uma pequena minoria vai até trazer dinheiro, né? A grande maioria vai conseguir viver relativamente bem, mas não vai ficar milionário. Agora, todo mundo vai se divertir. Entendeu? Todo mundo vai se divertir, vai ver a história, vai presenciar a história, vai crescer culturalmente, vai conviver com pessoas interessantíssimas dos mais diversos credos, raças, etnias, etc. Porque a notícia ela acontece em todo lugar, em todo momento, ela não escolhe, né, não escolhe raça, não escolhe gênero, não escolhe nada e o jornalista está ali presente. Então, assim, eu diria para vocês que é uma carreira maravilhosa. Eu particularmente me sinto muito feliz em ser jornalista. Estou mais hoje na área acadêmica do que efetivamente no mercado, mas se eu tivesse que escolher de novo uma carreira, escolheria o jornalismo. Tá? Então eu acho que vocês têm que ir em frente. Agora, o cara para ser jornalista precisa, né, precisa gostar de informação. Ele precisa gostar de ler, ele precisa ser um curioso, ele precisa assistir até programa de TV de receita que passa às 2 horas da tarde, porque aquilo pode ensinar para ele alguma coisa. Então o cara tem que ser curioso e gostar de informação. Camarada que não está afim de ler, que não vai fazer outra coisa. É que nem você ser médico e não gostar de sangue, né? Tá? Então, mas é uma carreira apaixonante. Foram as perguntas. Tá bom. Foi?